Dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vim aqui finalmente gravar o nosso vídeo de história. Por conta de alguns problemas de internet, alguns percalços aí no caminho, eu não consegui subir o vídeo antes, né? Eu sei que dá para vocês acompanharem lá pela live, pela gravação da aula que aconteceu na sexta-feira, que também ficou um pouco meio tumultuada pelo fato desses problemas da internet que a gente sabe que está tão sobrecarregada por conta de vários acessos, mas que a aula, na verdade, dá para ser acompanhada por lá, né? E se tiver dúvidas, ficar sempre esclarecer com a Pro. E esse videozinho aqui, na verdade, eu faço mais como um complemento para vocês poderem se orientar, ou caso não deu para acompanhar, ou não ficar procurando lá no meio da live. Então, é por esse motivo que eu gosto de fazer o vídeo e colocá-lo no YouTube. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, você sempre pode acompanhar as aulas e deve acompanhar as aulas, caso você não consiga assisti-la online, lá pela disponibilização que a Pro coloca do link, que é a aula gravada, e ali vai ter toda a explicação e você vai conseguir realizar as suas atividades normalmente, ok? Então, vamos fazer um teste aqui, deixa eu ver se vai compartilhar minha tela com vocês, para que eu possa seguir mostrando bonitinho lá minha apresentação. Então, na última aula, a gente falou do capítulo 8, fizemos das páginas 228 a 233. Algumas coisas eu vou retomar na próxima sexta-feira, por conta do nosso tempo, que ele é escasso, e na sexta todo mundo come a pílula falante lá da Emília e acabamos falando bastante, tanto vocês de lá quanto eu de cá, né? E aí, então, retomando lá na última aula, a gente falou sobre modos de vida, né? Só que a gente falou de modos de vida mais no conceito de moradia, né? De casa, de característica. Nós falamos do modo de viver nos centros urbanos, que são as cidades, a característica das casas, e falamos desse modo de viver dos centros do campo, né? Como que é a característica das casas também. Agora, na página 228, nós vamos falar a respeito do modos de comer, que é um pouco diferenciado para quem mora aqui na cidade e tanto para quem mora lá no campo. Por exemplo, eu comecei a aula perguntando o que a gente tem de acesso de coisas gostosas, né? E aí todo mundo foi falando pro McDonald's, que é o fast food, né? Que aí tem McDonald's, tem Subway, tem Burger King, tem esfirra, tem açaí, tem chocolate, blá. Pro isso não tem no campo? Tem sim, mas o nosso acesso a essas coisas industrializadas, que a gente chama, que é o que vem da indústria, na cidade a gente tem um acesso um tanto quanto maior, né, em relação ao campo. Por quê? O que eu quero que você faça aqui primeiro? Que você observe a primeira imagem. Ah, é um avô e o seu neto, eles estão fazendo compra em um local. Poderia ser o quê? Um comércio, né? Um mercado. E o que eles estão consumindo? Qual alimento? Ah, é um tomate. Ok. Então, o nosso modo de consumir alimentos aqui na cidade é dessa seguinte forma. A gente tem que ir a um comércio para comprar. Ao supermercado, a uma feira livre, ao mercadinho da venda, a qualquer lugar. Ah, eu quero um arroz, eu quero um feijão, eu quero um chocolate, eu quero esse fast food, alguma coisa. Eu tenho que me direcionar até um comércio, a um local que vende, certo? Isso aí a gente fala mais trazendo agora para esse lado da nossa alimentação saudável, o arroz, o feijão, o legume, a verdura, a mistura, né, que é a carne e tudo mais. Na segunda fotografia, também é um avô, só que com a sua neta, e eles estão ali, ó, com a mesma fruta, o tomate também. Só que se a gente reparar bem, eles já não estão em um comércio, eles estão colhendo diretamente do pé. Então, é isso que diferencia. Aqui no centro urbano, a gente precisa ir até um comércio para comprar o nosso alimento. Quem mora no campo provavelmente planta, ele produz o seu próprio alimento. E quando ele não produz, falta alguma coisa, ele pode se direcionar ao vizinho do lado e procurar para ver se possui e fazer uma troca, alguma coisa. Por quê? Ah, Pro, se eles quiserem comer um lanche lá no campo, se eles quiserem alguma coisa assim, não vai ter? Tem. Porque lá no campo tem os centros urbanos também, semelhantes à nossa cidade. Só que eles são mais afastados. Então, imagina que as pessoas moram lá numa fazenda e o centro urbano é mais longinho. Então, eles têm que se locomover até esse centro urbano. E nem todos, às vezes, possuem carro ou disponibilidade de tempo para ficar nessa locomoção de ir e vir, né? Então, dificulta um pouco mais o acesso. Então, o que eu quero que você responda aqui na pergunta número 1, que está lá no formulário? Qual a diferença
de se obter alimento. Obter é ter alimento, que está representado aqui nas duas figuras. Na primeira, para a gente obter o alimento, tem que ir comprar no mercado, no comércio. Na segunda, dá para colher diretamente no pé. Ótimo. Número 2. Qual das cenas pode acontecer em um ambiente urbano? Então, na foto 1, na foto 2, que tem mais chances de acontecer na cidade. Você coloca lá para mim, tá? Aí, na página 229, ele é um texto exatamente para explicar o que acontece nessa fotografia, que eu preciso que você leia e preste atenção. Então, além dessa forma como a gente mora, que são as características que definem o nosso modo de viver, a forma como a gente obtém o alimento também nos caracteriza. Então, foi o que a Pro disse, nós que moramos aqui na cidade, a gente mora longe de onde é plantado o nosso alimento, de onde é colhido o arroz, o feijão, as verduras, os legumes, que podem ser plantados nas mais diferentes regiões, né? Como Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, a gente não vai lá para colher, né? A gente vai até um comércio para comprar. Acabou o óleo, vamos no mercado. Acabou o arroz, vamos ao mercado. Ou um comérciozinho próximo de casa, não precisa ser um supermercado, né? Preciso de frutas, preciso de legumes, o mercado vende. Não, mas perto da minha casa tem uma feira, tem um hortifruti, então nós vamos a esses tipos de comércio. Então, o que acontece? Esse aqui, relaciona exatamente com o que a gente está trabalhando em geografia. Por quê? Precisou do extrativismo, do plantar lá atrás, né, da agricultura, da colheita, de todo, seja qual for o alimento que a gente queira, de ter chegado até a indústria, de passar por um processamento na indústria, que é, por exemplo, o arroz vem no pacote, o feijão vem no pacote, tem que colocar algumas coisas lá para ele conservar e ele durar um bom tempo, que é o prazo de validade, para chegar no nosso comércio e a gente poder comprar, né? Então, tá tudo ligadinho ao nosso modo de comer, diferente das pessoas que vivem no campo. Eles podem colher lá e diretamente consumir isso, né? Então, aqui ele tá falando, como que eles precisam adquiri-los, feiras livres, mercados e supermercados. Já os alimentos frescos, eles são transportados lá da zona rural para cá, né? Porque é o que vai direcionado para feira e tudo mais. E alguns desses alimentos são processados pela indústria, né? Para conservar, como o leite da vaca, né? Que precisa ficar dentro da caixinha e tudo mais. Já os moradores lá da zona rural, devido a essa proximidade, eles têm mais facilidade do alimento fresco. Porque eles mesmos plantam, eles têm uma partezinha lá do feijão, uma partezinha do arroz, da verdura, do legume. E se não tiver, rola essa troca com os vizinhos, né? Olha, eu tenho tal coisa, você pode me vender? Vamos trocar? Né? Então, eles podem, olha aqui, consumir aquilo que eles próprios, os seus vizinhos, produzem. Então, o exercício que você vai fazer direto na apostila é o seguinte, com lápis de cor vermelho, você vai grifar, que é passar um risco embaixo, como que os moradores da cidade obtêm o seu alimento. Pro aqui, comércio, feiras livres, mercados, supermercados. Ótimo. Depois, em verde, você vai grifar no texto como que o do campo obtém o alimento. Eles podem consumir aquilo que eles próprios fazem, produzem, ou seus vizinhos. Ótimo. Aqui no Acredite Se Quiser, ele vai contar uma história para a gente a respeito da conservação do alimento. Como assim? Antigamente não existia geladeira, né? E aí eles tinham que ser criativos nas mais diferentes formas para poder fazer o alimento durar, conservar, porque senão ele estraga, né? Então, antes usava-se muito banha de porco, a gordura. Mais tarde foi descoberto o sal ajudava a conservar as carnes, por exemplo, e alguns outros alimentos. O sal foi um momento muito importante, usava-se até o sal para poder pagar as pessoas, daí a origem da palavra salário. E depois foi se observando que lá em regiões mais frias, como Polo Norte, Polo Sul, onde nevava, se utilizava o gelo que era produzido e que conservava esses alimentos. E aí, por volta de 150 anos atrás, surgiu uma ideia de pensar em algum eletrodoméstico que pudesse reproduzir um frescor a mais, um gelinho para conservar esses alimentos. E daí, então, surge a geladeira. Só que ela só se torna popular, ou seja, popular é de conhecido, né, de várias pessoas podendo utilizar, podendo comprar, nos anos 80, então 1980, 1990, mas ali na época
acredito que dos avós de vocês, porque os pais de vocês são bem novinhos, né? E aí, então, começou a se popularizar. Claro que, mesmo dentro da geladeira, alguns alimentos ainda estragam, porque a gente precisa ter alguns cuidados, além de só guardá-los na geladeira, tá? Aí lá na página 230, a gente vai falar dessas transformações que passou a vida rural. Como assim, transformação? Foi modificando. Antigamente, morar no campo era você se imaginar totalmente isolado do mundo. Só você, os animais, a plantação, quem mora com você, né? Os trabalhos, eles eram mais manuais, ou seja, aqui, ó, por exemplo, na fotografia, na primeira imagem, você vai verificar que ela tem uma enxada na mão. Então, era tudo manual, usava muita força física para plantar, para arar a terra, arar é preparar essa terra para a colheita. A Pro até deu exemplo lá na geografia da cana-de-açúcar, da colheita que era feita com... como é que chama? Com facão, né? Ainda é feito em algumas regiões o trabalho assim. Só que com o tempo e o avanço da tecnologia, foi acontecendo o que a gente chama de mecanização. O que é isso? A gente deixa o trabalho do homem ou da mulher, né, que é a nossa mão de obra manual, um pouquinho de lado, e as máquinas assumem. Por quê? Porque elas fazem muito mais rápido, elas não precisam descansar, né? Então, surge essa mecanização. Então, se eu precisava de 20 pessoas trabalhando, agora eu só preciso de uma. Por quê? Essa uma só vai controlar essa máquina aqui, tá? Então, além do que, chegou mais conforto, chegou a luz elétrica, porque antes não tinha, então dava para tomar banho de água quente agora, chegou a comunicação, Wi-Fi, telefone, e isso foi, né, anos se levando, então o campo na vida rural foi ficando melhor. Aí lá, pergunta número 1, eu quero saber o que tem de diferente nas duas cenas. Então, dessa família que está aqui em cima, o que tem de diferente em relação a esse moço que está aqui embaixo? E aqui na número 2, eu quero saber que diferença há entre os equipamentos agrícolas. Por que equipamento? Por exemplo, aqui a mulher tem uma enxada, isso é um equipamento agrícola. Ela utiliza para poder arar a terra, para poder trabalhar. E qual outro equipamento do moço aqui? Tem lá, né, a colheitadeira, tem uma grua aqui. Então, qual a diferença de um para o outro? Qual que é melhor? Qual que é mais rápido, tá? Então, aqui, ó, o texto, ele vai contextualizar para você, ele vai te explicar, ó, que atualmente, hoje, mais da metade da população mundial, então é do mundo, vive nas zonas urbanas. As pessoas preferem morar aqui na cidade. A gente falou sobre isso, né, que as pessoas antes moravam no campo, trabalhavam no campo e deixaram lá para vir para a cidade para tentar uma vida melhor. Esse processo a gente chama de êxodo rural. A saída do campo para vir para a cidade. Só que quando eles vieram para a cidade, não houve um planejamento. A cidade não estava preparada para receber tantas pessoas de uma vez, né? Então aqui, olha, até fala, a urbanização, ela foi um fenômeno que ficou intenso nos últimos 40 anos. Ai, por 40 anos parece muito. Parece, mas não é. Ele é, comparado a todo o tempo que a gente vive, pouquinho, né? Então, as cidades, elas não estavam preparadas para isso, para receber tantas pessoas. Por isso que tem construções, né, que falta saneamento básico, que é a descarga na casa das pessoas, a luz elétrica, a água encanada, que é acesso à higiene, como a gente tem, as construções regulares, como a gente percebeu, né? E além disso tudo que aconteceu lá no passado, com a atualização, com a transformação do rural, depois de tantos esses anos, aconteceu aquilo que a Pro tinha falado lá atrás, ó, a mecanização. Ou seja, a gente tirou as atividades um pouco das pessoas e surgiu as atividades das máquinas, para expandir, para crescer, porque com as máquinas eu faço o trabalho muito mais rápido. E aí veio a eletricidade, os meios de comunicação. Lá a gente às vezes pensa, se fala, ih, o campo, ó, tudo largadinho. Não é. As coisas são feitas tudo por tecnologia, né? Então, a modo de falar, antigamente, a gente falava que era mais caipirês, porque eles não tinham tanto estudo, então tinha uma característica na fala mais carregada, algumas palavras ditas erradas. Hoje em dia já não tem mais isso. A gente encontra ainda um sotaquezinho diferente, por causa da regionalidade, mas já são pessoas muito estudadas, muito mais até de nós que estamos aqui nos centros urbanos, né? O modo de vestir também. Então, tudo isso no modo rural e urbano, eles estão acabando se transformando mais próximos. Não está tendo mais tanta diferença.
Há quem prefira ainda morar no campo por ser mais calmo, mas cada vez está ficando mais próximo, tá? Então, lá no número 3, eu quero que você explique para mim as imagens dessa página agora de acordo com o que você leu. Ah, Pro, mas eu fiquei meio perdido. Lê de novo com calma, e aí você explica as duas imagens contextualizando. Ah, como assim? Ah, na primeira imagem era mais antiga, com o passar do tempo, a tecnologia, tá? O super desafio você não vai responder aqui na apostila para mim. Ele vai ser uma atividade para nota que você vai me responder lá pelo Google Doc. Você vai escolher um município da cidade de São Paulo e você vai pesquisar sobre ele características, coisas, respondendo essas questões aqui, que você tenha curiosidade. Então, você vai me entregar pelo Doc. Só que você não vai copiar lá, procurar no Google e colar para mim grandes textos. Eu quero respostas objetivas. Então, o nome da cidade, vamos supor, pesquisei São Paulo. Eu quero saber quantos habitantes moram lá. Ah, moram tantos habitantes. Quando ele pergunta aqui, ó, número de moradores da zona rural, é porque mesmo que a gente esteja em São Paulo, seja uma zona urbana, tem uma partezinha que ainda é rural, que é o interiorzinho. Então, tem que pesquisar lá no Google. Quantas pessoas moram na rural? Quantas pessoas moram na urbana? Na letra E, quando ele pergunta a principal atividade econômica, é que tem várias pessoas que trabalham nos mais diferentes trabalhos. Mas tem um que é o principal, que é o carro-chefe, onde tem o maior número de pessoas que trabalham. É esse que eu quero saber, tá? E o município que você está pesquisando. Eu acrescentei lá a letra G, que eu quero saber a fonte de pesquisa. Então, não vale escrever para mim Google só, que é o que eu deixei lá bem ressaltado. Se você pesquisar na internet, no Google, claro que é a ferramenta de pesquisa, a gente vai clicar e vai entrar no site. Dele que você pegou a informação, é o endereço lá de cima que você vai colocar para mim como fonte de pesquisa, tá? Usei 3, preciso colocar os 3? Precisa. Usei 4, preciso colocar os 4? Precisa. Então, se atente lá às regrinhas que eu coloquei discriminada, porque assim, vale 2 pontos? Vale até 2 pontos. Mas se você não atender às regrinhas de tudo que eu pedi, eu vou descontando a nota, ok? E a outra regra é que não vale ser o nosso próprio município, precisa ser outro para a gente poder ver as características e curiosidades. E por último, a gente vai falar um pouquinho de modo sustentável, né? Então a Nina fala lá, tô preocupada com essa coisa de urbanização que pode ser ruim. Aí o Theo fala, por que, Nina? Você não gosta da vida nas cidades? Ela fala, gosto sim, mas e se o campo acabar? E tudo virar cidade? Vai ficar tudo poluído? Aí ele fala que isso é impossível. Aí na número 1 pergunta, por que a Nina tá preocupada? Na número 2 fala assim, você concorda com o que o Theo afirmou? Então a Nina tá preocupada que se o campo vai acabar e tudo virar cidade. E o Theo fala que isso é impossível. Aí tem um textinho que fala assim, que nesses últimos 40 anos, que foi o que a gente falou lá na outra página, tudo tem ficado muito acelerado. Muito. As cidades têm crescido, os prédios, as indústrias, a tecnologia, né? Então, cada ano que passa, tem mais pessoas vivendo na cidade do que em relação ao campo. Se esse processo não for organizado, que é o que a Pro falou, pensadinho, né? Ele pode prejudicar o meio ambiente. Por quê? Porque vai construir de forma irregular, vai desmatar, vai poluir. As cidades elas vão crescendo, vai produzir o lixo, o esgoto, que se não for descartável de forma natural, os recursos, aliás, de forma consciente, os recursos naturais, a gente viu que pode acabar ou não, né? Então a gente precisa pensar em modo sustentável. O que é sustentável? É consciente. Na minha casa a gente separa o lixo. Ótimo, isso já é uma maneira de ajudar. A gente usa menos plásticos, é uma maneira de ajudar. Eu não faço nada porque ninguém faz. Se a gente começa, a gente já é um grande passo, né? Aí vem o textinho falando aqui, ó, que ele vai explicar pra gente o conceito do modo de vida sustentável. O que é conceito? A explicação. Ele fala que ser sustentável é a adoção de um estilo de vida mais saudável, é ser amigo do meio ambiente, principalmente para gente que mora no meio ambiente. Então, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, até 2027, aproximadamente 85% da população mundial, ou seja, do mundo, de 100%, 85% vai querer morar, vai morar nas grandes cidades. Então, a demanda, a necessidade de produtos e serviços para quem vive aqui vai resultar na devastação do meio ambiente.
na poluição e níveis de escassez dos recursos. Por quê? Para a gente viver aqui na cidade, a gente precisa lá do campo, né? Precisa da plantação, precisa da agricultura, precisa da pecuária, precisa do extrativismo, das coisas que são retiradas de lá, da matéria-prima, para ser levada para a indústria, para ser produzido, e assim chega o seu shampoo, e assim chega o seu perfume, o seu desodorante, o seu alimento, né? Então, tudo isso que a gente utiliza faz um pouquinho de mal para o meio ambiente. Ah, pronto, então tem que parar de usar tudo isso? Não, não é isso. A gente consumir de forma sustentável. Então, o tempo que a gente fica lá embaixo do chuveiro meditando, que é uma delícia, né? A gente pode fechar o chuveiro, se ensaboar, abrir quando vai se enxaguar, que é uma forma de economizar água. O shampoo que você ficar fazendo assim, ó, você põe um pouquinho, usa menos, passa na mão, ensaboa. São essas formas que ele está falando. Então, isso é ser uma cidadania sustentável. É você cuidar do planeta e cuidar também das coisas da sua casa. Você vai ajudar seus pais a economizarem, né? Vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro e assim vai ficando um planeta melhor. Porque a gente tem que começar dentro da nossa casa. E através do exemplo, a gente vai auxiliando as outras pessoas, né? Porque se todo mundo largar de mão, a gente não vai caminhar. Então, alguém tem que começar, né? Então, a gente começa dentro da nossa casa, vai ensinando os outros pelo exemplo, e assim, porque o exemplo, ele arrasta para as coisas do bem, ok? E aí, você vai responder lá para mim a pergunta número 3. Ele quer que você me indique uma prática de cidadania sustentável para a construção de moradias. Então, pensando em tudo que a gente falou de casas, como seria ideal construir uma casa, que moradia é casa, de uma maneira sem agredir o meio ambiente? Você vai colocar a sua ideia aqui para mim. E na número 4, você vai indicar uma prática de cidadania sustentável para alimentação. Então, como que eu posso me alimentar sem fazer mal para o meio ambiente? Ok? É isso que você vai responder para mim lá no formulário. Lembrando que eu vou aceitar por lá para fazer a correção, te dar a devolutiva e você fazer então a correção na sua apostila. Não deixe de fazer as correções quando a Pro devolve, porque vai te ajudar a estudar. Eu vou passar algumas atividades avaliativas, tá ok? Então, dúvidas, entre em contato comigo. Não deixe de ler, de acompanhar, porque é muito importante para te auxiliar nesse processo de aprendizagem. Capricho na atividade, presta atenção onde envia a data limite, porque se passar, não tem jeito, tá ok? Então, um beijo e até a próxima aula.